Muito bem, estamos de volta com o Alerta São Luís, aqui no quadro Falando Francamente, a nossa sala de entrevistas. E eu estou tendo a honra de receber o Dr. Cláudio Guimarães, promotor de justiça. E vamos conversar das ações muito importantes que estão sendo realizadas e falar também dos rolezinhos, que deu muita dor de cabeça para a população, para a sociedade, mas a justiça está em cima, a promotoria está em cima e a gente vai conversar sobre estas e outras atividades do Ministério Público na pessoa do Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, seja bem-vindo ao Alerta São Luís, obrigado pela presença do senhor. Tudo certinho? Eu que agradeço a oportunidade aqui de divulgar o trabalho do Ministério Público. Muito boa tarde. E estamos aqui à disposição, é um grande prazer, no que eu puder esclarecer os seus telespectadores acerca dos assuntos desenvolvidos pela Promotoria de Justiça na qual eu atuo, estou à inteira disposição. Falando em atuação, onde é que o senhor atua no momento que dá acesso ao combate a esse tipo de atividade? Eu sou promotor do controle externo da atividade policial. Certo. Portanto, a minha promotoria tem como atribuição primeira estar fazendo a fiscalização de todo e qualquer órgão que tenha poder de polícia, para evitar abusos, mal-entendidos, omissões. Hoje a gente trabalha muito com questões de omissões. Por que os órgãos que expedem licenças de funcionamento de algumas atividades não vão lá fiscalizar para saber se aquela licença que foi emitida está sendo cumprida integralmente? Por exemplo, casas de eventos, shows, bares, restaurantes, questões que geram poluição sonora. Então a gente tem atuado muito nessa área. O senhor é um profissional já com uma carreira, com uma experiência. Conte um pouco da sua história para o pessoal de casa entender como é que funciona o seu trabalho. Eu sou, na verdade, eu me divido em duas atividades principais. Eu sou promotor de justiça e sou professor universitário. E sempre tentei conciliar a questão teórica, a questão prática. Então, eu sou professor de um programa de mestrado, sou professor de outro programa de mestrado e doutorado, no caso UFMA e Unicelma. E para chegar a essa condição, eu fiz 2 especializações, 2 mestrados, 2 doutorados, um pós-doutorado, tudo isso na área de sistema de controle social, que é o sistema de justiça criminal, e da criminologia. Por fim, me voltei mais a estudar questões de segurança pública, para entender como desenvolver políticas públicas de segurança que atendam aos anseios da população pelo seu direito constitucional à segurança pública. Muito bom. Doutor Cláudio, de onde veio a necessidade de realizar, por exemplo, essa operação dos rolezinhos? Como é que foi? Isso aí é uma questão que ela, como toda essa questão que envolve o crime de poluição sonora, ela se origina das reclamações da própria população. Um dado muito importante que nós temos é que cerca de 70% das ligações feitas para o CIOPS, pedindo providências da Polícia Militar, elas têm ligação com crimes de poluição sonora. É um número absurdo. E essa questão da poluição sonora em locais indevidos, ela gera um prejuízo enorme para a população. Para que população principalmente? Para os idosos, para os autistas, para os enfermos. Você sabe que na periferia de São Luís, para dar um exemplo, nós temos clubes de reggae instalados em plena área residencial. Você sabe que é você ter um clube de reggae com um paredão daquelas proporções ao lado de sua residência? É um problema muito sério. Essas questões de casas clandestinas de evento, a pessoa vai, aluga uma casa, bota uma casa de eventos, muro com sua residência. Complicado. Aí eu lhe pergunto o seguinte: a questão é ter o clube no local, ou a questão é o barulho, o excesso do som que a casa de show propaga naquela hora ali? Aí nós temos que trabalhar a questão do plano diretor, o que é adequado, o que não é adequado. Você não pode ter uma casa de eventos numa área estritamente residencial. Se você tem uma casa de eventos que ela tem potencial poluidor, você tem que fazer o isolamento acústico, e isso custa caro. Então o problema não é a casa de evento no local, seria o excesso do barulho também. Sim, seria o excesso do barulho, e a questão do local também importa, porque existem áreas mistas.
Sim. Nas quais pode haver uma casa de eventos, uma casa de shows, mas ela não pode poluir, não pode incomodar as circunvizinhanças. Porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas ações policiais, eu mesmo dentro de uma viatura, e aí o policial chega para fazer uma vistoria no local, aí não encontra a licença, o barulho se excede, aí às vezes o dono daquele bar, daquele estabelecimento, acha que é pessoal, não, mas eu estou trabalhando, eu estou aqui ganhando meu dinheiro, pá, não sei o que e tudo. Aí coloca até o agente público numa situação difícil, né? Olha, eu discordo um pouco dessa questão, por quê? Porque existem os órgãos licenciadores e fiscalizadores e existe lei. A lei existe, historicamente, para dirimir esse conflito entre o interesse particular e o interesse público. Também não pode ser, você não pode mais voltar, retroagir ao tempo em que o pacto civilizatório não estava instalado, para que o interesse pessoal prepondere sobre todo interesse coletivo, interesse de terceiros. O direito do meu direito, ele acaba onde começa o direito do outro, ou dos outros. Então nós temos uma legislação muito boa, né, que define o que é que você precisa para abrir um empreendimento comercial no ramo de bar e restaurante. Você precisa da licença da SEMAN, da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, da Delegacia de Costumes, da Blitz Urbana, da SMTT. Você se licencia, esses órgãos vão dizer, olha, você pode funcionar desse modo e vai elencar as suas obrigações. Você cumprindo aquelas obrigações, você não vai ter problemas nunca. O problema é que as pessoas não querem cumprir com as obrigações legais. Por quê? Porque sai mais barato. É o mesmo problema aqui do comércio informal. Então você vai ter uma lanchonete formalizada, vai pagar aluguel, vai pagar todos os encargos do seu empreendimento, todas as taxas, impostos. Aí vem uma pessoa com um trailer completamente irregular, coloca na porta do seu estabelecimento, sem uma única licença, e dizendo que, olha, eu estou aqui para me sustentar minha família, então... Se não houver ordem, a coisa... Você inviabiliza, porque o Estado, no caso dos órgãos públicos, para ficar melhor esclarecido para os ouvintes, a Prefeitura, o Estado do Maranhão, a União, eles vivem da arrecadação de impostos. Se todo mundo começar a ir para a informalidade, ninguém mais pagar imposto algum, o sistema vai ruir, porque ele não foi pensado dessa maneira. Nós temos que ter organização, temos que ter ordem, temos que ter fiscalização para que o sistema funcione de maneira produtiva para todo mundo. Muito bem. Doutor Cláudio, falando em ordem, como é que foi essa operação dos rolezinhos aí? Porque o que a gente recebia de reclamação, de denúncia, de moto zoadenta, descarga cortada, sabe? O senhor tocou no ponto dos autistas, das idosas, pessoas enfermas. E como é que foi essa operação aí que levou pelo menos 30 para Pedrinhas? Como é que foi isso? Essa operação, ela já está se desencadeando há 2 anos. Há 2 anos a gente tenta educar, porque toda a operação tem seu aspecto repressivo, seu aspecto intimidatório e, portanto, seu aspecto educativo. Uhum. Você tem várias formas de educar as pessoas. E a gente vem monitorando, vem tentando fazer com que essas pessoas entendam que elas não podem iniciar um passeio clandestino à meia-noite com o único propósito de incomodar as pessoas no seu repouso noturno. Isso é muito grave. E não é só isso. Essas pessoas põem em risco os outros condutores de veículos. Por quê? Porque ficam fazendo manobras proibidas, arriscadas. Se você der o azar de estar passando no momento em que esse rolezinho, esse passeio noturno que reúne em média de 300 a 400 motociclistas, se você está no meio daquele passeio e alguém bater no seu carro, um motociclista desse cair, eles vão depredar seu carro. Eu tenho imagens, eles tiram o capacete e quebram o carro todo. Sério? É sério. Não tem limite, eles passam por cima de todos os canteiros. Então você está ali com o canteiro todo, o jardim todo bem feito, eles passam por cima, calçada tudo arrumadinha, as calçadas quebram tudo, tiram as placas. Então quem tira a placa, está tirando a placa para quê? Para não ser identificado. Mesmo com o radarzinho lá da prefeitura? Não vai ser, porque não tem, a moto está sem placa, como é que você vai identificar? Então ali você tira a placa para cometer diversos crimes,
E também para gerar prejuízo aos cofres públicos, porque quando você passa na barreira eletrônica, que dispara o flash e a foto é feita, se não tem como identificar o veículo, a prefeitura não vai receber a multa, mas a empresa que gere vai receber por foto tirada. Por foto tirada. Então, isso aí é a parte objetiva. E a parte subjetiva? Eu estava conversando com uma delegada de polícia numa audiência semana passada, ela me disse que tinha um filho especial, autista, e que quando esse passeio passa, que ela mora numa avenida de grande circulação, na porta do apartamento dela, lá do prédio onde ela mora, a criança entra em convulsão, entra em crise. É um problema que a gente não pode aceitar. E a promotoria tem 2 anos, se isso tiver que se transformar em 4, em 6, em 8 anos, nós vamos continuar nessa e em outras ações de combate à poluição sonora, tentando organizar a cidade de São Luís, porque nós temos que ter ordem, não tem outra possibilidade. O Estado foi pensado para isso, para a ordem pública, para a segurança pública. Nessa operação envolveu o Ministério Público, a Polícia Militar, SMTT, ICRIM, Polícia Civil. Polícia Civil. Foi uma grande operação, né? Foi uma operação grande. Foi um mês de estudo, de nós monitorando, onde eles iriam se reunir, qual o roteiro. Esse pessoal do Relezinho acha que está à margem da lei, que por mais que eles tentem fazer a coisa organizada, mas o Estado está de olho, a Justiça está sempre monitorando esse trabalho. Por isso que eles foram enquadrados também no crime de organização criminosa. Porque quando você se organiza para cometer crimes, você está incidido no artigo 288 do Código Penal. Então foram 3 crimes que eles foram... O auto de prisão em flagrante foi lavrado pelo cometimento de 3 crimes e a situação é muito grave. Pelo menos 30 foram conduzidos. Foram conduzidos cerca de 30 pessoas, aí existiam menores, e cada um dentro do seu devido procedimento. Para a central de custódia, presos em flagrante delito, foram 26. As motos recolhidas? Todas as motos estão recolhidas. Aí já acontece também do indivíduo ir lá, retirar a moto e depois coloca novamente na rua para fazer a bagunça? Olha, ele vai ter um custo muito alto para conseguir resolver esse problema criminal, porque ele está, se ele for tirar uma certidão negativa, ela vai aparecer positiva, tá? Ele está vinculado a um processo criminal, isso aí já inviabiliza. A moto está vinculada ao processo na hora que ele for tentar. A moto está vinculada ao processo, essa moto só vai ser liberada depois que resolver a questão administrativa, vai ter que pagar todas as multas, se tiver IPVA atrasado vai ter que pagar, vai ter que regularizar a moto administrativamente e vai ter que resolver o problema criminal. E isso custa muito dinheiro, isso aí não sai por menos de 4 a 5 mil reais. Melhor deixar a moto lá. Muitos abrem mão. Muitos abrem mão do veículo no acordo de não persecução penal para que o processo seja encerrado. Então eu não consigo entender, eu sempre falo de como é que as pessoas se colocam nessa situação de perder um bem que às vezes é até instrumento de trabalho, simplesmente para estarem atormentando outras pessoas. A gente não consegue entender. Eu não consigo entender isso. A gente não vê uma coisa lógica nisso, né? Não faz sentido. Doutor Cláudio Guimarães, para a gente concluir a nossa entrevista, né? Queria que o senhor deixasse um recado para a sociedade, né? Um recado também para essa turma que pratica o rolezinho, que na verdade não se trata, muita gente me perguntou se é algo pessoal. Eu acredito que não seja uma perseguição pessoal, que na verdade é a busca por aquilo que é certo, que é correto, pela saúde das pessoas também. Essa questão de pessoalidade é complicado, é meu trabalho. Exatamente. Eu sou pago e muito bem pago para fazer um trabalho que traga ordem, paz e sossego para a população de São Luís, que é a comarca na qual eu atuo. No caso, o meu recado aí, a minha orientação para a sociedade é que continue firme, entrando em contato com os órgãos competentes para que faça valer o seu direito ao sossego. Denunciando, buscando a Delegacia de Costumes, a Promotoria de Justiça, para fazer valer o seu direito à paz, ao sossego, à tranquilidade, dentro de um local sagrado que é a sua própria casa. Para o pessoal do rolezinho, eu quero colocar minha promotoria à disposição, para que eles me procurem, para que a gente ache um meio de transformar essas ilegalidades em legalidade. Eu não vejo nenhum óbice. Promotor, vamos organizar um passeio noturno organizado. Vamos.
Vamos sair de determinado lugar, todo mundo com as descargas regularizadas, vamos sair num horário que não perturbe ninguém, vamos sair às 7 da noite, às 8 da noite, vamos fazer o passeio, como a gente faz passeio ciclístico, com segurança, com a SMTT dando apoio, tudo legal. Mas nós queremos também fazer manobras, vamos arrumar um local adequado, que não seja nas vias de trânsito, onde coloca as pessoas em risco. Vamos disponibilizar uma área, porque existem esportes de habilidade nas motos. Então tem como legalizar, tem como satisfazer todos os interesses com a boa vontade. Então que esse pessoal que é líder aí desses grupos do Instagram, que promove esses passeios, que se dirija à promotoria para que a gente abra um canal de diálogo e tente solucionar esse problema da melhor maneira. Doutor Cláudio, quero agradecer a sua participação, excelente a sua entrevista, muito esclarecedora e as portas estarão sempre abertas. Eu é que agradeço, muito obrigado, boa tarde a todos. Com essa entrevista a gente finaliza aqui o Alerta São Luís, conversando com o doutor Cláudio Guimarães, promotor de justiça, e nos encontramos na próxima edição do nosso programa. Forte abraço e aqui você já sabe, se escorregar na curva, o estrago é nervoso. Tchau!